Prosseguindo a nossa exposição da carta aos Romanos, lá no capítulo 1, versículos 6 e 7. Os versículos 5 a 7 deste capítulo nos falam sobre as pessoas para quem nós pregamos o Evangelho. Quem são as pessoas para quem o servo de Cristo prega o Evangelho? Então, prosseguindo aqui no versículo 5, ou versículos 6 e 7, semana passada nós vimos o versículo 5, então vejamos o versículo 6 e 7, que diz assim: de cujo número sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Recapitulando, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, nós temos então essa saudação do apóstolo Paulo. E nós vimos que nesta saudação, Paulo não apenas está cumprimentando a igreja, não apenas está introduzindo a sua carta, mas nessa saudação, ele nos fala sobre a identidade do servo de Deus, do servo de Jesus Cristo. E deixa bem claro para nós que a nossa identidade, ela está em Jesus Cristo. E antes de adentrarmos aqui no versículo 5, versículos 6 e 7, quero apenas ressaltar um pouco mais sobre esta verdade. O que nos define aos olhos de Deus não é a nossa nacionalidade, não é a cor da nossa pele, não é a nossa posição social, não é o nosso sexo. O que nos define diante de Deus é se estamos ou não em Jesus Cristo. Se estamos ou não em Jesus Cristo. Nas cartas de Paulo, somente nas cartas de Paulo, mais de 1000 vezes, Paulo menciona a expressão em Jesus, em Cristo, no Senhor. Essa expressão que, ainda que venha com palavras diferentes, mas essa expressão nos mostra a importância de nos definirmos e de vermos quem nós somos na pessoa de Jesus, de estarmos unidos a Cristo Jesus. A nossa união com Cristo. E isso é muito sério, irmãos, porque ao mesmo tempo que traz para nós um refrigério maravilhoso, um refrigério tremendo, saber que não são os erros do meu passado, os pecados que eu cometi, a vida que eu levei, não é isso que me define diante de Deus, porque se eu estou em Cristo Jesus, não é o que eu fiz, os pecados que eu cometi, todos eles foram perdoados. Eu fui lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Então não importa o que eu cometi no passado, os pecados que eu cometi, todos foram perdoados pelo amor de Jesus. Isso traz para o meu coração um refrigério tremendo, um alívio inigualável. Nada nesse mundo pode me trazer tanto alívio ao coração do que essa verdade. Mas ao mesmo tempo também ela traz para mim uma responsabilidade ainda maior, porque agora o que me define não é o vício que eu tinha. Eu era viciado, tinha vício nisso ou naquilo outro. Não sou mais um ex-alcoólatra, ou como dizem aí essa metodologia dos 12 passos utilizados pelos alcoólicos anônimos. Você é um alcoólatra que está você está abstêmio, você está em abstemia, você não em abstinência, desculpa. Você é um alcoólatra que está em abstinência, mas você é alcoólatra. Entenda isso.
Você só não está bebendo, mas você é alcoólatra. Então não brinque com isso. Não tome o primeiro gole, porque se você tomar o primeiro gole, você voltará às práticas do seu vício. Ora, meus irmãos, isso parece ser libertador, mas escraviza ainda mais. Porque a pessoa, quando abandona o vício nessa perspectiva, do Alcoólicos Anônimos, eles têm boa intenção, não vou julgar a intenção deles, mas quando eles abandonam o vício nessa perspectiva, eles não saem dali com a perspectiva de que são novas criaturas, de que são novas pessoas, mas saem dali com a ideia de que se eu tomar o primeiro gole, se eu der o primeiro trago, eu volto à antiga vida. Então ele sai dali pensando no primeiro trago. Ainda que ele leve muitos anos, mas se um dia ele tomar um gole, der um trago, ele vai voltar ao vício como era antes. O Evangelho não tem nada disso. O Evangelho não mostra isso. O Evangelho mostra que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Então, se eu estou em Cristo Jesus, ainda que eu esteja lutando contra um vício, contra os desejos do meu coração, os desejos do meu corpo, que querem se satisfazer num vício, eu preciso entender que agora eu não sou um viciado e nem um ex-viciado. Eu sou alguém, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Porém, ainda tenho desejos com relação ao vício. Ainda quero satisfazer os desejos do meu vício, do vício que eu tinha. Logo, se eu cedo à tentação e caio no meu vício novamente, eu não só estou me escravizando de novo, mas agora eu estou levando para o vício, levando para o pecado, a minha identidade em Cristo Jesus. Em outras palavras, agora eu estou pecando não como um viciado, mas eu estou pecando como alguém que experimentou da graça de Deus na sua vida, que experimentou o dom do Espírito Santo de Deus na sua vida, que recebeu o perdão de Deus, mas dá as costas a toda essa graça, despreza toda essa graça e vai para o pecado. Você consegue imaginar coisa mais iníqua do que isso? Coisa mais ímpia do que isso? Estar em Cristo ao mesmo tempo que é a maior verdade, a mais bela verdade que nós podemos abraçar, ao mesmo tempo é a mais pesada responsabilidade. Quando você é grosseiro com a sua esposa, quando você é grosseira com seu esposo, quando você é agressivo com seus filhos, quando você é desobediente aos seus pais, quando você é rebelde ao ensino da palavra de Deus recebido na igreja, quando você opta por uma vida de desobediência, uma vez que você professou a Cristo como seu Senhor e Salvador, uma vez que você professou que Cristo transformou você em uma nova criatura, em uma nova criação, em um novo ser humano, uma nova pessoa, você simplesmente está cuspindo, você simplesmente está olhando para tudo que Cristo fez para você e escolhendo o pecado. Você não peca agora como um pecador qualquer, você peca agora como um filho de Deus. Quem é professor sabe muito bem do que eu estou falando. Um aluno que te desrespeita em sala de aula, e hoje isso está complicado, né? Está cada vez mais comum isso. Mas um aluno que te desrespeita em sala de aula,
Você não pode fazer muita coisa, porque a lei ainda ampara o marginalzinho. Mas ele te desrespeitou. É vida que segue, vai para frente, vamos embora. Né? Mais cedo ou mais tarde ele vai aprender a lição dele. Mais cedo ou mais tarde ele vai encontrar um mais topetudo do que ele e vai dar com os burros na água. É vida. Mas se é o seu filho que te desrespeita, machuca, né? Quem é pai sabe o que eu estou falando, quem é mãe sabe o que eu estou falando. Se é o teu filho que leva o teu sangue, que leva o teu nome, que leva até a tua cara, né? Filho é a cara dos pais, leva tudo de você. Se esse filho se volta contra você com desobediência, é bem mais grave, não é mesmo? Terrível isso. Agora pense no seu relacionamento com Cristo. Quando você leva a identidade de Cristo em você e vai para o pecado, e cede ao pecado, e faz aquilo que o seu coração pecaminoso quer que você faça, o seu velho homem, a sua velha natureza quer que você faça, você não está pecando como uma pessoa qualquer, um pecador qualquer, você está pecando como aquele que é filho de Deus. Ah, mas Deus me ama. Deus me ama, Ele vai me perdoar. Mais iniquidade ainda, meu irmão. Porque você está tratando a santidade de Deus como uma coisa sem valor. Você compreendeu agora o que significa a nossa identidade em Cristo Jesus? Eu poderia falar mais sobre isso, tem muito mais coisas, mas por enquanto eu quero que você se detenha a essa verdade. Bem, vamos em frente. Verso 6: de cujo número sois também vós chamados para serdes servos de Jesus Cristo. Antes de prosseguirmos, vamos orar ao Senhor, né? Senhor Deus e Pai, pedimos a Ti a iluminação do Teu Santo Espírito para que nós precisamos entender da Tua palavra. Ó Deus, nossos ouvidos não podem ser ouvidos moucos. A palavra do Senhor não pode cair, ó Deus, em ouvidos moucos. Que os nossos ouvidos estejam atentos. Que o nosso coração esteja atento, a nossa mente esteja focada na Tua palavra, Senhor. Me ajude, ó Deus, a ser claro, a ser objetivo, a ser, ó Deus, simples e profundo ao mesmo tempo. Tem misericórdia, te peço isso em nome de Jesus. Amém. De cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. O que encontramos nessas palavras do versículo 6 é um chamado à humildade, ou uma exortação à humildade. E eu explico por quê. Paulo está se dirigindo aos crentes da cidade de Roma, aos crentes romanos. Ser um cidadão romano era algo muito importante para as pessoas naquele tempo. Era ser cidadão do império. Era ser cidadão da capital do império. A gente sempre encontra bairristas, né? Minha cidade é melhor do que a sua. É que você não conhece. Berlândia é bonito, mas a belezura de Araguari, né, seu Edson? Né? A gente vê essas disputas, esses bairrismos. Mas nos dias de Paulo era coisa mais séria ainda. Lá em Atos, capítulo 22, verso 25 a 27, nós vemos esse momento em que um militar ali, um soldado, ele diz para Paulo: bem, eu comprei o título de cidadão romano, me custou caro comprar esse título de cidadão romano. E Paulo falou: pois é, para mim veio de graça, porque eu sou um cidadão romano por natureza. As pessoas compravam por alta soma de dinheiro o título de cidadão romano. Porque se alguém fosse cidadão romano, tinha privilégios, gozava de privilégios que os demais cidadãos não tinham.
Então Paulo está se dirigindo aos crentes de Roma e não diz assim, aos meus irmãos cidadãos romanos. Não. Ele até vai chamar depois, no versículo 7, aos crentes que estão em Roma, mas veja como que ele se dirige a esses irmãos. No versículo 5 ele fala que ele recebeu a graça e o apostolado por amor do nome de Jesus Cristo, para a obediência de todos os gentios. De todos os gentios. E aí ele se dirige aos cidadãos romanos, aos crentes romanos, e diz, dentre os quais também sois, de cujo número, ou seja, do meio do qual vocês saíram, vocês também são gentios. E mais à frente na carta, Paulo vai trabalhar esse assunto. Olha, não importa ser judeu ou ser gentio, não importa, o que importa é estar em Cristo. E ele vai mostrar que tanto judeus quanto gentios pecaram e carecem da glória de Deus. Lá no capítulo 3 ele vai mostrar isso. Todos pecaram, todos são pecadores. O judeu não tem que se vangloriar porque ele é judeu. E nem o cidadão romano tem que se vangloriar se achando de fina estirpe, porque ele é cidadão romano. Mas Paulo se dirige a esses irmãos e diz, vocês são gentios. Eu até fico imaginando algum desses irmãos ali que ainda não tinha entendido a profundidade da coisa e pensaram assim, mas espera aí, Paulo, eu sou cidadão romano, né? Me trate melhor. Até posso imaginar essa cena. Mas Paulo diz, vocês são gentios. Vocês fazem parte daquele grupo que não fazia parte da família de Deus. Vocês fazem parte de um povo que não era povo de Deus. E agora, depois de dar esse choque de realidade, esse golpe na soberba deles, Paulo agora mostra para eles quem eles são de fato. Ele diz assim, vocês são chamados para serdes de Jesus Cristo. Vós fostes chamados para serdes de Jesus Cristo. Ora, não é ser cidadão romano. Não é o título, não é a minha posição social, não é o meu sexo, não é a cor da minha pele, nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é que agora eu sou de Jesus Cristo. Eu pertenço a Jesus Cristo. E assim ele nos remete ao versículo 1, quando ele se apresenta como servo, como escravo de Jesus Cristo. Escravo não pertence a si mesmo, escravo pertence ao seu dono. Então, quando ele diz para esses irmãos que agora eles são de Jesus Cristo, ele está dizendo, vocês também são escravos de Jesus Cristo. Vocês são servos de Jesus Cristo. Vocês pertencem a Jesus. Não é ser súdito do imperador de Roma que te faz alguém importante, mas sim o ser servo, escravo de Jesus Cristo. Não é o título que você traz, doutor, reverendo. Sumo pontífice, não é nada disso. Isso não tem valor nenhum para Deus. O único título que importa aos olhos de Deus, o único nome que importa aos olhos de Deus é o nome de Jesus sobre você. Se sobre você traz as marcas de Cristo, e aí como mineiro que sou, como lá da roça que sou, eu lembro do meu pai esquentando ao fogo a sua marca, um ferro em brasa, e esquentava, ficava vermelho, e chegava nos bezerros, nos bois, e marcava eles a ferro. E eles ficavam marcados para o resto da vida. Levavam o JP estilizado, o papai fez lá bem estilizado, um J e um P, era Josué Pereira. E muito tempo depois, a gente encontrava uma das vaquinhas, um dos bezerros que meu pai vendeu, a gente encontrava e via, esse bezerro foi do meu pai, que agora é um boi, não é mais bezerro, agora é um boi, mas ele foi vendido, era do meu pai. Paulo, falando sobre as suas credenciais apostólicas, ele diz assim,
Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E ali ele estava falando de ferimentos mesmo. Açoites, machucados que ele teve por amor a Cristo. Mas, obviamente, as marcas de Cristo em nós são muito mais do que marcas corporais. Ninguém aqui foi açoitado por causa de Jesus. Ninguém aqui tomou uma facada ou um tiro por causa de Jesus. Então, no nosso caso, as marcas de Jesus são as marcas do caráter de Jesus em nós. As pessoas olhando para nós, elas veem Jesus em nós. Se eu sou de Jesus, se eu não me pertenço, se eu pertenço a Jesus, então é as marcas de Cristo que tem que estar em mim. E é isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês agora são de Jesus, em outras palavras, vocês agora não pertencem mais a vocês, vocês pertencem a Jesus. E meu irmão, minha irmã, não há título mais importante do que esse. Você pode ter títulos, você pode ter formação e conseguir conquistar títulos e mais títulos na sua vida, mas nenhum título vai importar quando você estiver diante de Deus, a não ser o nome de Jesus Cristo sobre você. Porque só esse é o que importa. Versículo 7, Paulo diz: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Jesus Cristo, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo continua mostrando a maravilhosa obra de Cristo na vida daqueles irmãos, que antes eram pecadores e agora foram salvos por Cristo Jesus, porque eles foram chamados para a salvação. E por que eles foram chamados para serem salvos? Porque eles foram amados por Deus. É um erro muito comum no meio evangélico tomarem aquela palavra que somente o apóstolo Pedro usa ela, a palavra presciência, tanto em Atos dos Apóstolos, no seu sermão, quanto na sua carta ele fala da presciência de Deus. E aí, aqueles que não concordam ou não acreditam na doutrina bíblica da predestinação, se você não concorda, resolva isso com Deus. Mas essa doutrina é bíblica. Mas eu não entendo, eu também não, irmão. Não entendo. Mas é isso que significa ser crente. Significa olhar para a Bíblia e me deparar com assuntos que ela não explica. Por dois motivos. Primeiramente, porque Deus não quis explicar. Segundo motivo é porque nós não temos competência para entender. Então Deus não ia perder tempo com isso. Mas a Bíblia revela essa verdade. E o fato dela revelar essa verdade, ainda que ela não explique essa verdade para nós, não me dá o direito de não crer nela, porque se está revelado nas Escrituras, eu devo crer. A doutrina da Trindade, por exemplo. Quem não crê na verdade da doutrina da Trindade, vira testemunho de Jeová, vira judeu, abraça uma heresia dessas aí e vai ser um herege. Entendo a doutrina da Trindade? Não entendo. Não, como que eu posso entender? Meus irmãos, eu não entendo nem a mim mesmo. As informações que eu tenho sobre o funcionamento do meu cérebro são informações que cientistas há décadas estão estudando e ainda não chegaram a uma conclusão. Eu não sei nem falar os nomes das coisas que eles falam, dos cientistas, que os cientistas falam sobre o meu cérebro, e eu vou ousar dizer que eu entendo o ser de Deus? É muita prepotência, é muita arrogância, é muita estupidez. Mas o que de Deus está revelado nas Escrituras para o meu conhecimento, para que eu conheça a Deus, para que eu ame a Deus e para que eu obedeça a Deus, é muito claro. A confissão de fé deixa isso bem claro para nós. O que de Deus, o que sobre a salvação é importante para o meu conhecimento e eu preciso conhecer, é claro, as Escrituras me trazem com clareza e eu posso entender. Mas voltando sobre a presciência, é um erro que muitos cometem. Tá bom, eu não creio na doutrina da predestinação, mas já que ela está na Bíblia,
Então deve ser algo mais ou menos assim. Deus sabia quem haveria de crer nele, porque presciência é isso. É você ter a ciência prévia de alguma coisa. Então, porque Deus sabia que o presbítero Alair um dia viria a crer nele, viria a receber Jesus como Salvador, então Deus elegeu, predestinou o presbítero Alair para ser salvo. Não foi isso. Primeiramente, que presciência não significa isso. Segundo lugar, porque aí a salvação não seria a obra de Deus, mas seria a obra do seu Alair. Que fosse o Alair que creu e Deus simplesmente, tá bom, já que ele creu, então eu aceito ele. Não, não foi assim. A nossa salvação, do começo ao fim, é obra de Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo de tudo existir, Deus olhou e disse assim: o Caio é meu. Ele apontou para o Caio. 1980 e quanto você nasceu? 80 aí? 89. 99, estou deixando de ser mais velho, hein? 1999, o Caio vai nascer e eu vou trazê-lo à existência. Mas antes de trazê-lo à existência, eu escolho o Caio para ser meu. Predestinação é isso. E porque ele escolheu o Caio, no seu tempo, no tempo devido, quando Caio nasceu, Caio cresceu, chegou o momento de Caio ouvir o Evangelho, e o Espírito Santo então converteu o coração do Caio. Isso é predestinação. Então, quando Paulo diz assim, a todos os amados de Deus, ele não está simplesmente dizendo o seguinte: olha como vocês são queridinhos por Deus. Não é isso, não. Ele está dizendo o seguinte: vocês foram salvos porque Deus amou vocês. É o amor de Deus, é a graça de Deus que determinou se você é ou não filho dele. Pastor, mas e aí? Aí a primeira pergunta que surge é: pastor, mas espera aí. Como é que eu sei se eu sou um predestinado ou não? Bem, no capítulo 9 de Romanos, nós vamos trabalhar esse assunto e eu não vou tratar ele agora. Se você quer saber, fique atento aí à nossa pregação. Daqui uns 3, 4 anos a gente vai chegar lá no capítulo 9. Né? Se eu estiver aqui, não sei. Né? Então, daqui uns 4 ou 5 anos a gente chega no capítulo 9, aí a gente vai responder esses assuntos, tá bom? Por enquanto, vamos voltar para cá. Paulo deixa bem claro que a salvação não é obra do homem, a salvação é obra de Deus, é Deus quem escolhe. Mas eu não posso deixar você sair daqui com a pergunta: e se eu não sou um predestinado? Bem, eu já levo você a pensar da seguinte forma: quem não é predestinado não está nem aí para isso. Estou nem aí para o que o pastor está dizendo, não estou nem aí para o que a Bíblia está dizendo. Se você já levanta essa pergunta, mas e se eu não sou um predestinado? Já é um bom começo. Já é o começo de um coração que está preocupado com as coisas de Deus. E é por isso que Deus nos ordena a viver uma vida de santidade. Observe o que ele vai dizer agora: chamados para serdes santos. Não existe salvação sem santidade, irmãos. Veja bem, não estou dizendo que a base da nossa salvação é a nossa santidade. Não, é justamente o contrário. A base da nossa santidade é a nossa salvação. Porque nós fomos amados e fomos salvos por Deus, então agora nós vivemos uma vida de santidade. E é aí que você tem a resposta para a sua pergunta. Você tem vivido uma vida de santidade? Entre todas as coisas que permeiam os seus pensamentos, entre todas as coisas que você deseja, uma vida de santidade é a coisa que você mais deseja? Viver uma vida de obediência à palavra de Deus é o seu maior desejo? Se você diz sim, pastor, esse meu maior desejo, pastor, eu não estou conseguindo, pastor. Confesso que eu não estou conseguindo. Não estou perguntando se você está conseguindo, eu estou perguntando se é isso que você deseja. Sabe por quê? Porque conversão a Cristo, ou a qualquer outra religião, ou a qualquer outra coisa, conversão significa mudança de vontades.
Em se tratando da verdadeira conversão a Cristo Jesus, significa a minha vontade ser convertida para Cristo. Quando Cristo disse, se alguém quer vir após mim, o que ele deve fazer? A si mesmo isso para mim é mudança de vontade. Eu negar a minha vontade, deixar de lado a minha vontade, dia a dia tomar a minha cruz, e tomar a cruz não significa, eu tenho uma enfermidade, eu tenho uns bicos de papagaio aqui, isso aqui é minha cruz, pastor, até me faz andar arcado, absorver, como se eu tivesse uma cruz. Isso não é a cruz. A cruz que Cristo está falando ali é, dia a dia, você pregar numa cruz, porque cruz é instrumento de morte. É instrumento de morte. É eu pregar na cruz dia a dia o meu eu. Dia a dia, pregar na cruz, crucificar, matar o meu eu, para que Cristo seja visto em mim. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então veja que querer Cristo envolve decisão de dizer não para mim e dizer sim para Cristo em todas as coisas. Eu estou diante de uma situação em que o meu coração está sendo tentado a um pecado e eu quero aquilo. E Satanás não é besta, irmãos. Ele sempre nos tenta com aquilo que a gente gosta. Moscas não são atraídas pelo mel, são atraídas pelo esterco. É a natureza. Beija-flor não vai buscar o seu néctar no esterco, ele vai buscar na flor. É a natureza. E quando nós queremos, o velho homem, a nossa velha natureza ainda está ali. O velho homem, se ele não for sepultado o quanto antes, o velho homem, ele, como um cadáver exposto, vai apodrecer e o seu fedor vai se fazer presente. É por isso que muitas vezes nós queremos o pecado. E Satanás não vai nos tentar com uma coisa que nós não nos agradamos. Ninguém aqui é tentado a dar marteladas na testa. Você já foi alguma vez, Pedro, tentado a dar martelada na sua testa? Por quê? Porque não é agradável. Uma martelada, um dedão já dói, imagina na testa. Não é? Ninguém é atraído por algo que não gosta. Então preste atenção, quando você estiver diante de uma tentação e aquilo chamou a sua atenção, lembre-se, é algo que você ainda gosta. Enquanto o seu coração não desprezar, não tiver ódio do pecado, por aquele pecado, ele ainda será uma tentação na sua vida. Voltando aqui à figura que eu usei do vício agora há pouco, você quer vencer um vício na sua vida, seja ele qual for, você precisa olhar o vício não como doença. Vício pode causar doença. O cachaceiro aí vai ganhar uma cirrose, certamente. O fumante vai ganhar um tumor no pulmão, é óbvio. É coisa óbvia. Mas o vício em si não é doença, o vício é pecado, o vício é idolatria. É você colocando na sua vida, ou colocando a sua vida, para se satisfazer com algo que só Deus pode fazer, só Deus pode satisfazer o seu coração, mas você corre para o vício. Então, enquanto você não olhar para esse vício, para esse pecado como algo desprezível, nojento, enquanto você não tiver repulsa por esse pecado, ele ainda será uma tentação na sua vida. Mas no momento em que você estiver sendo tentado, como é que você vai vencer isso? Primeiramente, isso não é a vontade de Deus para a minha vida. Isso vai desagradar a Deus, eu não vou fazer isso. Isso é negar a mim mesmo, isso é crucificar, é matar por inanição o pecado. Isso é tomar a cruz. Então eu digo, eu vou fazer a vontade de Cristo. E eu vou na direção de Cristo e obedeço a Cristo. Voltando àquela perguntinha, e se eu não sou um predestinado? Se você não for um predestinado, se você não for um salvo, essa dúvida você nem tem. Você já vai para o pecado, vai chafurdar no pecado como um porco se chafurda na lama.
É isso aí. Salvos. Salvos de verdade, crentes de verdade, nutrem em seu coração dia a dia o desejo pela glória celestial. Desejo do céu. Sabe aquela viagem que você sonha em fazer e você já vem há anos guardando dinheiro e agora chegou o momento de comprar a passagem? Você já desejou, você vai desejar o céu muito mais do que isso. Um crente deseja o céu mais do que qualquer outra coisa, por causa, não do céu, mas por causa daquele que está lá, que é Jesus. É isso que Jesus disse: se você não odiar o seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seus filhos, ele está falando no sentido de amar mais, né? Se você não amá-los menos do que a mim, você não é digno do meu reino. É isso que quer dizer por odiar. Ele não está dizendo que é para a gente sair por aí brigando com os nossos pais, com o nosso cônjuge, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: se você não amar mais a ele do que as outras pessoas, você não é digno do reino dos céus. Se você não desejar Cristo mais do que as coisas desse mundo, você não é digno do reino dele. Então, para ajudar ou para piorar ainda mais a sua situação, né, de repente você não é salvo mesmo, não sei, porque depende de Deus, não depende de mim. Mas eu deixo aqui esse critério para você avaliar o seu coração. Sou mesmo um salvo em Cristo Jesus? Como que eu sei se eu estou vivendo uma vida de santidade? Não para me salvar, mas porque eu sou salvo. Deixo bem claro, ou melhor, o texto deixa bem claro para nós que a santidade é resultado da salvação. Quem é salvo vai buscar uma vida de santidade. Então, se você não está vivendo uma vida de santidade, desconfie da sua fé, desconfie que você é salvo mesmo. Desconfie disso. Possivelmente você não seja um salvo. E se ainda não for, dobre os seus joelhos, clame a Cristo Jesus. Peça perdão, clame a Ele por misericórdia. Peça a Ele para estender a sua mão de graça sobre a sua vida e te salvar. Clame a Deus. Então que fique claro, a base da nossa eleição não é o conhecimento prévio de Deus, mas sim o amor prévio de Deus. Ele nos amou e nos escolheu. Porque a presciência de Deus não é só o ato dele conhecer as coisas antes dela existir, mas o ato dele determinar como as coisas seriam antes delas existirem. A presciência de Deus não é só o conhecimento, é a determinação, é o decreto dele, é ele dizendo: é assim, 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 assim. Por isso, meus irmãos, eu descanso meu coração quando eu estou enfrentando alguma luta na minha vida. Descanso meu coração em Cristo Jesus, porque eu sei que nada está fora do controle de Deus, nada fugiu do script de Deus, Ele já determinou, e eu sei que tudo terminará bem para mim, porque ali Cristo está moldando o meu caráter para ser mais parecido com o caráter de Jesus. Paulo, então, ele expressa o seu desejo mais nobre ainda por aqueles irmãos. Ele diz assim: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou aqui me deter nas minúcias explicando como foi, mas apenas vou fazer uma afirmação, e se você quiser saber mais sobre isso, eu posso te explicar depois. Mas aqui Paulo, ao falar graça e paz, ele está unindo uma saudação gentílica com uma saudação judaica. E ele vai fazer isso o tempo todo na carta dele, mostrando gentios e judeus. Ele já fez isso aqui agora. Dentre os gentios vocês foram escolhidos. Então ele une essas duas saudações, já mostrando para os romanos, para os crentes romanos, que a igreja de Cristo, ela é composta por pessoas de todas as línguas, nações, etnias. A igreja de Cristo não é só de uma nação
Começou só com uma nação, isso é fato, começou com Israel, mas a igreja de Cristo, ela é universal, ela é católica. Eu sei que esses dois termos para nós hoje nos remetem a duas seitas, né? Mas essa é a verdade, católica. Universal significa uma igreja que está presente em todas as nações. E é por isso que nós temos que pregar o evangelho. Dia desse conversava com um irmão sobre isso, e ele falando sobre essa questão das missões, né? Pastor, tem tanta coisa para a gente fazer aqui, porque a gente está investindo lá em outro país, tem tanta coisa para... Porque isso faz parte do DNA da igreja. A igreja, ela é universal, é dever do crente levar a igreja, o evangelho, a todas as nações. Nós não podemos ir, mas se há alguém de nós que pode ir, vamos apoiar. Essa é a ideia. Né? Aqui, então, Paulo junta a graça, que é uma palavra que substituiu uma palavra grega. Os gregos se saudavam falando de alegria, é a palavra charis, né? A palavra alegria. E aí então Paulo muda a palavra a palavra cará, que é alegria, ele mudou para charis, graça. E shalom, paz, é o termo que os judeus usavam. Shalom, até hoje usa, né? Shalom, paz. Então, a graça e a paz. A graça e a paz. A graça e a paz, pois Deus em Cristo se reconciliou com aqueles que se fizeram seus inimigos. Mais à frente, no capítulo 5, Paulo vai dizer que todos nós éramos inimigos de Deus. E eu não consigo pensar no inimigo pior do que esse. Satanás como inimigo, Deus me livra dele. Os homens como meus inimigos, Deus me livra deles. Mas se Deus é meu inimigo, quem vai me livrar? A não ser que esse Deus tenha um ato de misericórdia e se volte para mim misericordiosamente e se reconcilie comigo, eu continuaria inimigo dele. Mas isso é assunto para o capítulo 5. Daqui a alguns anos a gente chega lá. Então, quero fazer aqui algumas aplicações práticas para nós. E eu peço que você preste atenção, serei breve. Somos comissionados por Deus a levarmos o evangelho da salvação a pecadores arrogantes e soberbos que precisam ser confrontados em seus pecados. Você vai levar o evangelho para alguma pessoa e essa pessoa vai olhar para você e vai medir você. Mas isso tudo para mim não tem valor nenhum, irmãos. Quando eu estou diante de Cristo Jesus, para mim a única coisa que importa é ser servo dele. Mas nós vamos encontrar pessoas arrogantes. Aliás, todo pecador, por mais humildezinho que ele seja, é arrogante. Pregue o evangelho da graça para ele, para você ver. Chegue para aquele matuto, aquela pessoa mais simplesinha, e diga para ele. E aí, quando você morrer, você vai para o céu? Ele vai responder para você assim: se Deus achar que eu mereço, isso para mim é arrogância. Por mais humildezinho que pareça ser, mas isso é arrogância. Sabe por que é arrogância? Porque é a pessoa fazendo por merecer, é a pessoa achando que ela merece. Se eu merecer o céu, agora experimenta dizer para ele: não, você não merece, você vai para o inferno. Continuando do jeito que você está, você vai para o inferno, você não merece o céu. Experimenta dizer para você ver a simplicidade dele indo embora rapidinho. E ele se voltando contra você, bufando, soltando fogo pelas ventas. Por quê? Porque o ser humano é arrogante. Como assim? De graça? Não. Eu quero entrar no céu pelo meu esforço. Eu estou fazendo aqui, estou montando meus tijolinhos. Você tem até igreja que fala isso, ensina essa bobeira, né? Você está pondo um tijolinho lá, construindo sua mansão no céu. Não sei de onde tiraram isso, mas vai lá. Da Bíblia eu sei que não foi. Mas é fato. O ser humano é arrogante. Se você prega o evangelho da salvação pela graça, a graça ofende o pecador. E eu quero desafiar você a pregar o evangelho a alguém essa semana, mas pregue o evangelho da graça.
E se a pessoa não se sentir ofendida pelo que você está dizendo, você não pregou o evangelho. Não estou dizendo para você ofender as pessoas, não. Não estou dizendo para você ser um cascudo, mal educado, não é isso, não. Eu só estou dizendo para você ser bíblico. Seja bíblico e você vai ofender as pessoas. Mas e daí? Paulo estava falando com cidadãos romanos, mas lembrou que eles eram gentios e que só estavam na família de Deus porque Deus quis, porque foram amados por Deus do jeito que eles eram, não porque mereciam esse amor, mas porque Deus quis amá-los do jeito que eles eram e os transformou em santos da família dele. Isso é o evangelho. Precisamos mostrar aos pecadores que eles só terão algum valor se a graça de Deus os alcançar. Se a obra de Cristo estiver neles. Ou você acha que você vai entrar no céu porque você é bonitinho, porque você é engraçadinho. Você vai entrar nos céus porque Deus vai ver em você a justiça de Jesus. E se você não estiver revestido pela justiça de Jesus, o que você vai ver é o inferno. E se você não estiver em Cristo Jesus, você está no inferno. Entenda isso. Você estará debaixo da ira de Deus. Temos que dizer às pessoas que elas só desfrutarão da plena comunhão com Deus se viverem em obediência a Ele. Aí agora eu estou falando até com os crentes, não é só com os ímpios não. Preste atenção, meu irmão, você e eu só desfrutaremos de plena comunhão com Deus se estivermos vivendo em santidade na presença dEle. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Há um jeito certo, há um modo certo de se comportar na minha presença, diz o Senhor Deus, e esse modo é santo. Se você não obedece à palavra de Deus que manda você obedecer aos seus pais, estou falando com as crianças agora, com os filhos. Se você não obedece aos seus pais, e a Bíblia que manda você obedecer aos seus pais, e se você não os obedece, você está desobedecendo a Deus, você está se comportando como um ímpio, e ímpio vai para o inferno. Se você maltrata a sua esposa, se você é grosseiro com ela, se você é ríspido com a sua esposa, injusto com ela, você está desobedecendo a palavra de Deus, e desobediente à palavra de Deus, vai para o inferno. Porque não é santo, porque santo obedece à palavra de Deus. Quem vive em santidade, vive em obediência. Se você desonra o seu marido, falando coisas indevidas sobre ele, ou sendo grosseira para com ele, você está agindo como ímpia e está indo para o inferno. Ou algo tão pior, você é alguém que foi lavado e redimido pelo sangue de Cristo Jesus, tem a identidade de Cristo em você, mas não se importa em viver no pecado. Estou citando alguns exemplos aqui, mas poderia falar sobre patrões e empregados, vizinhos, todos os relacionamentos nossos. Vamos em frente, terminando. Precisamos mostrar que os que são amados por Deus foram transformados em filhos dele e devem viver como filhos de Deus de forma santa. Por isso, meus irmãos, nós temos que rever urgentemente o nosso evangelho, o evangelho que nós estamos pregando para as pessoas. Aquele evangelho das plaquinhas, Jesus te ama, é só o começo da verdade. Mas Deus pode não amar aquela pessoa pode nunca ser salva. Não sei quem são, não depende de mim.
Mas o verdadeiro evangelho, ele tanto aponta a mais linda realidade, que é os céus de glória, a mais linda esperança, os céus, mas também aponta a pior das expectativas, a mais terrível expectativa, que é o inferno. E se você não se depara com essas duas verdades e não se questiona para qual delas você está indo, pode ter certeza, você está indo para o inferno. Você está indo para o inferno. Como está a sua vida de santidade? Você foi chamado por Deus para ser santo. O chamado de Deus para nós é para santidade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nos repreenda. Que nos chacoalhe, que nos faça voltar para Ele. Ainda que seja com dores. Com dor, mas que seja assim. Mas que vivamos uma vida de santidade na presença do Senhor, almejando a glória eterna a cada dia. Que Deus assim nos abençoe. Amém.